Hoje a minha palestra vai ser um pouco diferente das outras. Como um tema introdutório do dia, a gente queria discutir com vocês e mostrar o mecanismo de ação e também dos antirretrovirais e também como que o vírus fica resistente às diversas medicações que compõem o coquetel anti-AIDS. Hoje, a ciência tem em mãos mais de 25 drogas no comércio e outras no pipeline contra o HIV. Basicamente, essas drogas atuam no ciclo de vida do vírus, né, desde sua entrada até a sua maturação final, quando sai da célula infectada. Nós temos drogas, nós vamos ver, direcionadas contra a entrada do vírus, como os inibidores de fusão e os inibidores de CCR5. Nós temos também drogas direcionadas contra a transcrição reversa, que é uma família de drogas muito importantes, e temos drogas direcionadas contra a integração e a maturação da partícula, tanto com inibidores de protease, como inibidores da maturação mesmo da partícula viral. Isso aqui é um gráfico mostrando a linha do tempo das drogas antirretrovirais, você vejam que ela começou em 87 com a AZT e depois foi crescendo com DDI, 3TC, DDC. Então, hoje nós temos uma quantidade muito grande. E isso aqui já começa a apresentar um problema para os clínicos, porque quem foi infectado anterior a 1997 possivelmente passou por monoterapia, biterapia, triterapia. Então, essas pessoas estão muito mais suscetíveis à resistência do vírus. Obviamente, quem se infectou a partir do ano 2000, 2002, eles tiveram chance de serem expostos a coquetéis anti-AIDS muito potentes, que bloqueavam também a resistência. Nós vamos ver isso a partir desse tempo. Isso aqui é um quadro geral mostrando as diferentes famílias de inibidores de transcriptase reversa de protease. Embora nós tenhamos novos inibidores, esses inibidores são realmente os mais utilizados na clínica, né? Então, voltando aqui a esses inibidores aqui da transcriptase reversa, nós chamamos esses de nucleosídicos, porque mimetizam um nucleosídeo, são análogos nucleosídicos, e aqui são análogos não nucleosídicos com, eu queria dar uma ênfase grande aqui ao efavirenz, que é muito utilizado no Brasil, né? Acho que 70% dos nossos pacientes utilizam essa droga. Isso aqui, o AZT, o tenofovir, o novo que está lá para frente, e aqui também a lavemudina, também muito utilizada na nossa clínica aqui, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo de ação dessas drogas. Bom, isso aqui é a transcriptase reversa fazendo o cDNA, né? É a estrutura dela. Ela é a enzima-chave onde a gente tem a maioria dos nossos inibidores. Você veja que ela é um heterodímero, né? Ela tem o P66 e o P51. Aqui dentro dela você tem várias atividades. Você tem a atividade polimerásica aqui nessa região e também tem essa região que tem a atividade RNase H. Na verdade, ela se parece com a sua mão aqui esquerda, com os dedos, né? O thumb aqui, né? A palma da mão. E você vê aqui o thumb, os dedos, né? E aqui aqui entram os nucleosídeos, né? Aqui está o cDNA nascente, que vai ser polimerizado, né? Geralmente, o mecanismo de ação dos análogos nucleosídicos são bem conhecidos, né? Na verdade, você tem aqui a cadeia de cDNA nascente, o análogo entra no lugar, por exemplo, o AZT no lugar da timidina, e ele é incorporado na cadeia e bloqueia a síntese a partir daí.
Uma vez que entrou o AZT, a enzima descola do template, então aquele vírus está completamente inerte, né? Vocês sabem que o HIV, como todo retrovírus, ele não tem atividade nenhuma o seu cDNA, antes de ser transformado em cDNA, o RNA não é transcrito, então, se você bloquear a síntese de cDNA e não houver integração, na verdade, o HIV é praticamente silencioso. E nós vamos discutir um pouco depois na integrase. Enfim, por exemplo, isso aqui são as estruturas dos inibidores nucleosídicos. Vocês podem ver que na posição 3', você não tem o OH, então a cadeia não pode ser estendida a partir dele. O mais diferente, em termos de analogia com o nucleosídeo, na verdade, o abacavir, né, que tem uma estrutura peculiar, né, mas também ele é um análogo de guanosina, né? Então, a maioria deles, na verdade, são análogos de timidina ou citosina, né? Algumas características importantes, vamos ver aqui em sua ativação. Os análogos nucleosídicos, para poder ter sua ação dentro da célula, eles precisam sofrer a fosforilação, né, e transformar num análogo trifosfato, né? E, infelizmente, nem todas as células têm essa maquinaria bioquímica funcional. Então, esses análogos são muito importantes em células com grande capacidade de divisão celular. Então, linfócitos ativados metabolizam muito bem o AZT, né, e os outros nucleosídeos. Então, é uma droga muito boa, essa família de drogas, para pegar células em grande potencial de divisão celular. Então, já voltando aqui, uma vez incorporado o AZT trifosfato, a cadeia é bloqueada, porque não há como incorporar depois um outro nucleosídeo, e aí você tem o bloqueio da síntese do cDNA e o vírus fica inerte, né? Você tem a parada do ciclo replicativo do vírus. Como que um análogo bloqueia a síntese? Estou dando um repeteco aqui para vocês. E o mecanismo de ação dos análogos é muito similar. Por quê? Esses análogos foram desenvolvidos de uma sorte que eles não a enzima transcriptase reversa não consiga discriminar esses análogos em relação ao seu natural. Então, uma vez estando dentro da célula, esses análogos são incorporados no cDNA e não há distinção entre o análogo natural entre a molécula natural e o análogo, né? Então, isso aí é um aspecto interessante e nós vamos ver como que a enzima, como que você pode selecionar mutações que dê resistência a esses análogos, né? Então, infelizmente, a terapia antirretroviral ela é excelente, mas se o paciente não tem adesão completa, você consegue, o vírus consegue replicar na presença da droga e selecionar uma série de mutantes resistentes a esses medicamentos. Aí vocês vão perguntar para mim, como que a transcriptase reversa consegue alterar sua estrutura, né, de sorte que consiga replicar, né, o vírus consiga replicar na presença dos análogos, né? Então, um mecanismo utilizado muito pela transcriptase reversa é a discriminação, ou seja, algumas mutações acontecem, né, incidem nessa transcriptase reversa e ela adquire uma capacidade nova de discriminar entre o nucleosídeo natural e o análogo, né? E outro mecanismo é a excisão dos análogos incorporados. É impressionante, ou seja, a transcriptase reversa, que era uma enzima que não faz reparo nem nada durante a síntese do cDNA, ela consegue agora retirar os erros, entre parênteses, o erro sendo o análogo, e continuar a síntese de cDNA. Bom, vamos ver como é que acontece a discriminação. Como está falando aqui, o que acontece é que, normalmente, a enzima consegue
não consegue distinguir entre o análogo e o nucleosídeo natural. Então, eles aceitam qualquer uma dessas duas estruturas. Algumas mutações incidem na estrutura da transcriptase reversa, e as principais, por exemplo, a 184V e a 151M, que faz com que os análogos não consigam entrar no centro catalítico. E, de sorte que esse mecanismo aqui altera drasticamente, desfavorecendo a entrada do análogo, favorecendo a entrada do nucleosídeo natural. Outra mutação nesse sentido, que agora é muito famosa pelo uso do tenofovir, é a K65R. A K65R também faz o mesmo tipo de bloqueio, devido a uma alteração simples, conservativa, entre lisina e ácido aspartico, e arginina, você consegue discriminar o deóxido ATP do dideóxido e também o tenofovir trifosfato. Então, essa mutação é muito importante. Além disso, ela tem um pouco impacto no fitness do vírus, ou seja, essa mutação consegue perpetuar por muito tempo no indivíduo. Aqui é um gráfico mostrando como que uma enzima selvagem reage na incorporação do AZT, e quando você tem as mutações TAM, você tem a mutação 151M, olha como é que ela fica, ela consegue discriminar entre o AZT e a timidina. Então, aqui é um outro mecanismo da 151, olha aqui, o dideóxi aqui, quando você tem a enzima selvagem, tem um KD de 7,5 micromolar. Quando você tem a mutação 151M e as outras associadas, ele vai para 41, ou seja, ele consegue discriminar, você precisa 41 vezes mais de dideóxido para inibir essa enzima, ou seja, não é factível a inibição. Bom, um outro mecanismo muito conhecido por nós agora, e inclusive na clínica, é a capacidade da transcriptase reversa incorporar ou fixar algumas mutações que fazem com que ela tenha uma atividade nova. Ou seja, uma vez quando o AZT é incorporado na molécula, a enzima mutante consegue parar a síntese, então ela para na síntese mais tempo com template e deixa entrar no sítio catalítico o ATP. O ATP vai doar o pirofosfato, que com essa energia ela consegue clivar o AZT incorporado, impressionante. Ou seja, essas mutaçõezinhas aqui que nós conhecemos, que são as TANs, 215, 219, 210, 67, 70, 41, na posição da transcriptase reversa, fazem com que a enzima tenha essa atividade nova. E por que elas são importantes? Porque elas tendem a dar uma resistência global aos nucleosídeos. Ou seja, os pacientes que carregam essas mutações, eles são mais difíceis de você recuperar ou indetectar a carga viral deles após a aquisição dessas mutações. Bom, isso aqui é um cartoon mostrando como é que essa pirofosforólise acontece, E agora vamos pular para uma nova família de análogos, que a gente chama nucleotídeos. Por que a gente fala nucleotídeo? Porque ele já vem de fábrica com a primeira fosforilação colocada aqui. Mas, para você poder dar esse remédio para as pessoas, o pessoal, de vez de deixar o fosfato aqui, que faria com que ele não entrasse na célula, fizeram um éster aqui. Então, esse éster, que geralmente é o fumarato, esse ácido fumárico, ele bloqueia esses OHs aqui, e uma vez quando essa droga entra na célula, uma esterase celular cliva ela aqui, e ela já sai com o fosfato colocado. Então, quer dizer, a primeira fosforilação, que é uma das mais difíceis de ocorrer, já vem com a droga. Então, essa droga consegue entrar em células e ser metabolizado por células que não estão ativamente se dividindo, macrófagos, etc. Então, ela tem uma ação muito mais rápida e importante.
Atualmente, eu acho que os programas estão tentando trocar o AZT pelo tenofovir por causa de questões de toxicidade, né? E é uma droga muito boa. Aqui também a gente usa como segunda linha, né? Quando os pacientes estão resistentes à AZT. Ela tem uma certa vantagem de inibir alguns vírus com as TANs, né? Ela não é tão sensível às mutações TANs. Aqui estão as características farmacológicas do tenofovir, que eu vou deixar a apresentação, e vamos pular agora para uma família de drogas bem interessantes, que são os análogos não nucleosídicos. Como já é dito, né, eles não parecem nucleosídeos. Eles têm uma atuação bem interessante e eles funcionam num sítio que a gente chama em enzimologia alostérico. Aqui é o centro ativo da enzima, tem um sítio alostérico aqui, que eles se encaixam, alteram o formato do centro de reação, aqui o ativo, e a enzima não consegue processar os templates e fazer o cDNA. Ou seja, um inibidor muito potente, né? Como ele, aqui a nevirapina, o efavirenz tem a mesma atuação. O efavirenz tem um potencial clínico muito bom, a nevirapina também, mas tem efeitos tóxicos piores do que o AZT, de sorte que aqui no programa brasileiro a gente tem uma grande preferência aqui pelo efavirenz. Nos programas na África, a gente tem grande preferência pela nevirapina. Há diferenças, aí eu não vou comentar, que é mais na parte clínica e farmacológica, mas os dois conseguem muito bem bloquear a ação da transcriptase reversa. Infelizmente, como a entrada nesse bolsão hidrofóbico aqui, o centro alostérico, ele acontece num local onde há uma grande liberdade, entre aspas, genética, a barreira genética aqui é muito baixa, ou seja, uma mutação consegue impedir a entrada desses análogos no centro alostérico. E algumas mutações não impactam quase nada no fitness do vírus, como a posição 103. Então, essas mutações tendem a ficar marcadas, né, nesse vírus, porque uma característica dessas mutações todas de transcriptase reversa, a grande maioria dela impacta no fitness, ou seja, a resistência do HIV é um pouco diferente da resistência bacteriana a antibiótico. Por quê? A resistência a antibiótico da bactéria é fixada no DNA. Então, ela consegue se perpetuar naquele clone de bactéria indefinidamente, né? Por exemplo, a tuberculose resistente, né? Uma vez marcada aquela bactéria, ela vai ficar. O HIV, devido à alta taxa de replicação e o impacto no fitness do vírus, a maioria das mutações tendem a reverter, né? Então, por exemplo, se um paciente que tem as TANs transmite o vírus para um parceiro, a tendência é que, durante a infecção desse parceiro, até você começar a dar a medicação, algumas mutações daquelas já se reverteram e você não consegue identificá-las quando você fizer a genotipagem antes do tratamento. Isso aí tem algumas implicações, inclusive na parte clínica, né? Enfim, alguns trabalhos mostram que, se você receber um vírus resistente, isso vai impactar na longevidade do tratamento. Se o tratamento ficaria ativo durante 6 anos, ele passa a ser ativo durante 3 anos, né? Mas não é uma coisa imediata, que nem a resistência bacteriana. Se você receber uma bactéria resistente à penicilina, ela vai clivar o anel penicilâmico ali e você não vai ter efeito clínico nenhum, se der a penicilina. Nesse caso, é um pouco café com leite, né? Assim, cinza para escuro, né? Mas o que é importante se um paciente está em uso de droga, você genotipou o vírus, tem a mutação, você pode ter certeza que aquele vírus está resistindo ao tratamento, né? Enfim. Existe uma nova geração de inibidores não nucleosídicos. Eles grudam no mesmo pocket aqui hidrofóbico, só que eles têm uma estrutura molecular tão diferente, e tem esse carbono aqui, ó, no meio, que faz com que ele vire, né? Então, ele consegue se encaixar
espera aí, consegue se encaixar no centro ativo, mesmo com essas mutações de resistência. Aí vocês vão perguntar, mas ele pode inibir todas as enzimas que têm a mutação K103N? Sim, a maioria delas. Contudo, se acumular outras mutações também, ele vai ficar resistente a todas aos análogos, os não nucleosídicos de primeira geração, de segunda geração. Eu falei aqui no caso da entravirina, né, que ela saiu com esse nome TMC 125. Enfim, agora nós chegamos no mundo da protease, né? A protease é a segunda enzima alvo, né? Se a gente for falar cronologicamente, a primeira protease foi aprovada em 93 nos Estados Unidos, o inibidor de protease, e foi uma ideia genial. Por quê? O vírus HIV utiliza uma protease única, ela é uma aspartil protease mínima, muito pequena, ela tem 2 monômeros de 99 aminoácidos, ela interage no meio aqui, tem um flap, né? E, na verdade, ela é uma tesoura molecular, quer dizer, ela abre, o peptídeo entra, fecha e há a hidrólise. Então, os inibidores, na verdade, foram moléculas desenhadas para entrar nesse centro catalítico e impedir a ação da enzima. Mas qual que seria a natureza desses inibidores, né? Na verdade, a maioria deles, nós vamos ver lá para frente, são umas moléculas chamadas peptídeo-miméticas, né? Porque elas imitam uma ligação peptídica, mas não têm a ligação carbono-nitrogênio. Depois a gente vai ver mais para frente. Bom, por que a protease é tão importante, gente? Olha aqui, o vírus, acho que o Matia mostrou na apresentação, alguém, o Lúcio, a protease é super importante. Estou botando aí a culpa no Lúcio agora, hein, se falar alguma besteira aqui. A protease é importante para maturar a partícula viral, ou seja, o vírus sai da célula de uma forma imatura e depois ele é maturado, e a enzima principal que faz a clivagem dos peptídeos do GAG é a protease viral. Ela tem uma capacidade de se autoclivar e depois clivar os precursores, né? Então, vocês estão vendo aqui a ação dela no cartoon e aqui ao vivo e a cores, né? E, uma vez, ela não só corta os peptídeos do GAG, como também do GAG-POL, né? Então, as enzimas virais dependem da ação da protease. Ora, então, é um alvo perfeito. Por quê? Nós não temos o mesmo enzima dentro da nossa célula. Essa é uma enzima importante para o vírus, então vamos desenvolver alguns inibidores para ela. Depois eu volto para o gel ali. Então, isso aqui é uma micrografia mostrando uma célula tratada com ritonavir, logo nos primeiros trabalhos. Isso aqui é uma partícula madura, outra imatura, né? Aqui são o budding das partículas, e quando o ritonavir atua, ele vai deixando as partículas mais na fase imatura de processamento. A estrutura dessas inibidores de protease, como eu falei, imitam um peptídeo, né? Só que, repara aqui, não existe uma ligação peptídica. Quando isso aqui entra no centro ativo da enzima, a enzima não consegue cortar isso aqui. Então, ele na verdade, funciona como um inibidor competitivo, né? Em tese, né? Então, aqui você tem a geração antiga dos inibidores, né? Que eu coloquei, e aqui uma estrutura da protease ligada ao indinavir. Então, você vê que ele completa aqui o centro ativo, ele tem ligações químicas, né? Não ligações covalentes, mas de Van der Waals e ponte ônica, e faz com que a enzima fique bloqueada. Isso aqui é um zoom na estrutura, mostrando como que o inibidor se encaixa no centro catalítico. E aqui é uma coisa importante, olha só. Geralmente, o inibidor interage com os resíduos internos da enzima. Os resíduos externos não têm interação com os inibidores. De sorte que as mutações que acontecem, deixa eu botar aqui a estrutura, as mutações de resistência que acontecem, geralmente, ocorrem aqui nesse centro aqui, ó. Qualquer troca, e aqui que é interessante, como as ligações entre o inibidor de protease
e a enzima são ligações tipo Van der Waals, ela acontece entre cadeias alifáticas. Por exemplo, se você tem uma alanina e depois você passa por uma isoleucina, isso, para um bioquímico, pode não parecer quase nada, mas para a interação do inibidor pode ser muito. Então, às vezes, uma mutação de valina para alanina pode alterar drasticamente uma ligação desses inibidores e dar resistência à enzima. Mas aí, nesse caso, a enzima fica completamente com baixa atividade. Então, você precisa ter outras mutações ao entorno, na parte externa da enzima, para você ter a compensação e a volta da atividade enzimática. Eu não vou me ater muito na lista de mutações que ela vem aumentando a cada ano, né? Então, aqui eu deixei, mas vocês podem pegar no site, esse aqui é do IAS, ou no site de Stanford, né? Depois eu vou deixar para vocês. Uma coisa importante para os inibidores de protease é a concentração plasmática dele, né? A ação dele depende muito da concentração plasmática, ou seja, como ele é metabolizado principalmente pelas CYPs, né? Do fígado, né? E o citocromo P450 é uma das principais, ele sofre muito com a primeira leva de metabolismo. Então, o que você tem que acontecer nele se você der, por exemplo, o saquinavir como uma droga única, a concentração sanguínea vai baixar drasticamente rápido. E aqui ele vai chegar a um nível de droga que o vírus não vai ser inibido. E aí ele consegue multiplicar. Isso aqui é uma receita para você ter resistência. Por quê? Ele multiplica com concentrações baixas de droga, aí você toma de novo a medicação, ela sobe lentamente, e aí você seleciona as resistências. Nós descobrimos que, se você inibir essa enzima, e uma sorte nossa, um dos inibidores de protease, que nunca foi utilizado, quase que foi o ritonavir, era um excelente inibidor do citocromo P450. A gente aprendeu, então, a usar o ritonavir como uma molécula que a gente chama booster, né, de exacerbação. Ou seja, ela vai inibir o citocromo e o inibidor que você quer colocar na pessoa, quer dar por via oral, ele entra mais na corrente sanguínea e tem uma concentração sanguínea exuberante, como está aqui, ó. Ele não baixa a concentração. Então, ao longo do dia, o paciente tem concentrações sanguíneas acima do IC50. Por exemplo, quando você dá saquinavir sozinho, você quase não tem absorção. Ó. Quando você mistura com ritonavir, que inibe o citocromo, olha aqui o que acontece com o saquinavir. Ó. Se der saquinavir sozinho, nem é uma droga utilizável quase, né? Agora, com o ritonavir, ele passa a ser uma excelente medicação. Enfim, isso aqui é um gráfico mostrando como que se dá o coeficiente de inibição, ou seja, quanto de droga em relação ao IC50 você tem sem ritonavir e com ritonavir. A diferença é absurda, né? Então, aqui você tem drogas, aqui é o Caletra, né? Como é que fica? Ele fica quase 80 vezes o C mínimo, quer dizer, ele tem uma faixa de inibição altíssima. Para o vírus conseguir acumular mutações para chegar àquele nível, é muito alto. Bom, os novos inibidores, né, que foram lançados, né, nessa sequência, lopina, tazana, daruna, o que eles têm de novo, hein, gente? O pessoal pôde, por medicina química e estrutura molecular, estudar quantos pontos você tinha de interação entre a protease e os inibidores. E eles verificaram que, por exemplo, o indinavir, que é um inibidor de média potência, ele só tem 4 interações entre a proteína e ele. Aí o pessoal falou, e se a gente conseguir colocar modificar essa molécula e botar novos resíduos para aumentar essa interação? Aconteceu isso. Então, foi criado o lopinavir, que tem uma interação melhor que o indina e que o ritona, depois o atazanavir e depois o darunavir. De sorte que
No final, eles conseguiram, por exemplo, os novos inibidores, que nem aqui tem a ter tipo 25 vezes mais interação do que o lopinavir. O darunavir chega até 100 vezes, né? O IC50 é menor, né? Ou seja, você precisa de muito menos droga para inibir o vírus. Ora, se eu dou o darunavir com ritonavir e ele aumenta a concentração sanguínea, ele fica mais ou menos uns 300 vezes maior do que o IC50. Então, o darunavir, por exemplo, consegue resgatar pacientes que já estão resistentes muito a outros inibidores de protease. Então, geralmente, o darunavir é usado como uma droga de terceira linha, que a gente chama, né? Quando você já está fazendo o terceiro resgate do paciente. Bom, a sorte de vários pacientes modificou também recentemente através do descobrimento ou do desenvolvimento de novas drogas, novas classes de droga. Como eu falei no primeiro esquema, nós só tínhamos armamento para atingir a transplantase reversa e a protease. Hoje, nós temos realmente drogas boas para atingir a integração do vírus e a entrada do vírus na célula. Espero que em pouco tempo nós tenhamos outras drogas importantes. Mas esse aqui é o Fusion. Na verdade, o Fusion é um peptídeo sintético que imita o HR1 do peptídeo de fusão da GP41. Então, ele consegue interagir com a GP41 no formato ainda não polimerizado, despolimerizado. E ele bloqueia a despolimerização da GP41 para enterrar o peptídeo de fusão dentro da célula e fazer a fusão de membrana do vírus e a célula. Então, ele é um inibidor muito bom, só que tem um problema, ele tem que ser injetável. Então, a adesão a essa medicação foi horrível, né? E também ele causava abscessos no lugar de injeção, de sorte que ele está sendo descontinuado. A gente vê no Ministério hoje a quantidade sendo sempre decrescente desse inibidor. Outro inibidor que está chegando agora, já está disponível agora? Está, né? Ainda não? Eu achei que já tivesse. Enfim, o Maraviroc é uma outra classe de drogas que foi desenvolvido através de bibliotecas de compostos, pesquisando um composto que bloqueasse a interação da GP120 com o CCR5. De sorte que o Maraviroc, que tem essa estrutura aqui estranhona aqui, consegue entrar aqui e bloquear essa interação, de sorte que você não tem a inserção do peptídeo de fusão e ao bloqueio da entrada do vírus na célula. É bem interessante essa família de drogas, né? Ele atua em vírus que têm tropismo por CCR5, como vocês viram nas apresentações de ontem, são vírus que estão mais na fase inicial da infecção. Aí vocês vão me perguntar, mas um paciente que já está falhando há 5 terapias e já está em fase de AIDS, ou já está chegando perto, esses pacientes têm uma chance maior de ter vírus CXCR4, que utilizam outro receptor, como vocês viram. Ou seja, o TIP da alça V3 e a cercania dele começa a adquirir mutações que dão uma carga positiva maior na estrutura e ele consegue usar outros correceptores. Então, para isso, você tem que fazer um tropismo do vírus. Isso aqui é um teste de tropismo feito por um ensaio biológico, que é feito pela firma Monograma. Então, você clona o envelope viral do paciente, transfecta numa célula, esse envelope vai decorar um pseudovírus que codifica a luciferase, e aí você coloca esse pseudovírus para infectar uma célula que só tem CCR5 e a outra CXCR4 e CD4. Aí você vai ver se a célula emitir luz só com CCR5, ela é R5 trópica, se não emitir com X4. Se emitir nas duas, ela é duotrópica. Se emitir só na X4, ele é X4. Né? Então, esse teste, que é caríssimo, foi utilizado no início. Após vários estudos da sequência do envelope que dava o tipo de vírus, vários sites na internet oferecem a capacidade de você inserir na sequência do loop V3, saber qual é o genotropismo da célula, do vírus.
Então, você pode chegar ao tropismo do vírus. Aqui é a última droga que eu queria falar, que são os inibidores de integrase, que é a nova excitação aí no campo. Eles são moléculas que inibem a integrase. Isso aqui é a estrutura da integrase e a tríade de ácido asparticos importantes. Aqui só tem dois, tem um que não está aparecendo aqui, fica nessa posição aqui. Essa tríade liga-se ao magnésio e isso aqui é importante para fazer o ataque nucleofílico na estrutura onde vai ter a integração. Os inibidores de integrase, que a gente conhece, atuam... aqui é a ação da integrase, que é tipo uma transposase, né? Então, primeiro, ele tem a primeira ação dele é atacar essa ponta aqui do cDNA, criando uma ponta 3' OH aqui, que é altamente reativa com o DNA celular, e aí você tem o ataque aqui no DNA celular, transferência de fitas. Então, a maioria dos inibidores que a gente conhece atua nessa etapa da reação. Tá? Por quê? Porque eles quelam esse íon magnésio aqui, através da entrada no centro catalítico aqui, e eles alteram a interação do íon magnésio com a estrutura. Então, isso aqui realmente é um inibidor com alta potência, já está tendo outros inibidores novos. Esse aqui é o raltegravir, está vindo aí o dolutegravir, o elvitegravir já está, acho que, nos Estados Unidos, mas o dolutegravir, na mesma lógica, é um outro que tem altíssima interação com o centro catalítico. Então, ele tem uma potência elevadíssima e pode inibir enzimas que já são resistentes ao raltegravir. Ele seria uma entravirina nova, né? Enfim, eu acho que eu terminei minha aula por aqui. Espero que tenha clareado mais do que colocado dúvidas. Fico aberto aí às perguntas. Amilcar, já que você está me culpando pela falta ou excesso de informação lá, vou fazer uma pergunta para você. Você também está trabalhando com a gente nessa ideia de shock and kill, que a gente vai usar outras drogas para acordar o vírus e fazer com que o vírus fique visível, a célula fique visível para o sistema imune. Você tem alguma opinião sobre que tipo de HAART que a gente deveria usar com essas drogas? Existe algum tipo de interação dessas drogas com essas que a gente está pensando em usar? Ou se você, até mesmo no tipo de droga, se é melhor uma protease, uma integrase? Essa é uma boa pergunta. Nosso grupo tem trabalhado junto com o Lúcio no estudo de algumas moléculas naturais que são ativadores ou agonistas de PKC. Os agonistas de PKC ativam a proteinase quinase. Alguns são mais específicos, outros são mais promíscuos, né? O modelo principal desses agonistas é o Forbol éster, né? O PMA. Mas existem assim dezenas deles na natureza. Nós trabalhamos com um específico de uma planta brasileira encontrada no Nordeste, que chama ingenol. Ele tem uma característica, Lúcio, interessante. Quem usar essas moléculas, o que ela faz? Ela altera drasticamente o make-up de expressão de receptores na célula linfocitária. Por exemplo, eles podem abaixar a expressão de CD4, podem alterar a expressão de CCR5, para cima, na verdade, e o CD4 ele dá um modula. Então, eu acho que, dependendo do ativador de PKC, você tem que estudar um coquetel específico. Por exemplo, de repente, se ele aumenta o CCR5, o coquetel deve ter o Maraviroc, para você bloquear o CCR5. Por quê? Pode ser que ele ative o vírus e ache uma porta para ele entrar, né? Então, eu acho que aí você teria que ver qual que é a indução molecular desses ativadores, né? A Paola, lá no laboratório, está trabalhando na tese de mestrado num outro que a gente não sabe nem qual é a estrutura, mas a gente sabe a ação, que é tirada também de uma planta brasileira, e ele é um pouco diferente da família do ingenol que a gente está trabalhando, que o Lúcio e o Renato vão falar um pouco. O Renato vai falar um pouco sobre ele. E esse tem uma ação muito mais drástica em cima dos receptores do que na ativação de PKC. Então, tem vários
Eu acho que, num futuro próximo, a medicina vai ter várias moléculas dessas que vão poder mexer com a latência do vírus. Essa que é a nossa esperança, que tenham características diferentes que você possa usar misturando elas de uma forma racional com o coquetel, concordo. Eu acho que nessa estrutura do shock and kill, o coquetel vai ser muito importante, dependendo do que você estiver ativando o vírus. Ninguém ainda questionou isso, mas, por exemplo, o SARRA melhora, ele abre alguma porta para o vírus que a gente não conheça. Se ele abre mais porta do que fecha, pode ser que ele não seja bom no final, né? Ele tire da latência e arrume um lugar para o vírus se esconder. Não sei. Acho que é uma pergunta boa isso.